Olá, meus queridos alunos do curso Engemarinha, tudo certo? Para quem não se lembra, eu sou Fidel Ribeiro, professor de Legislação Militar e também de Estratégia Nacional de Defesa e Política Nacional de Defesa, aqui do melhor curso preparatório da carreira, beleza? Então vem comigo, te prepara para vencer. Doutores, na tela para vocês, vamos trabalhar hoje Estratégia Nacional de Defesa. Já tratamos em outro momento da PND e agora vamos tratar especificamente com foco na END, Estratégia Nacional de Defesa. Meus caros, é óbvio que tem que ter estratégia. A gente não vai agir que nem o Stallone no filme Mercenários, quando o outro amigo dele olha para ele e pergunta: chefe, qual é o plano? E aí o Stallone olha para ele e diz: voar e matar, pilotando o avião. É óbvio que não, né, meus amigos? Quando a gente está lidando com forças armadas, nós temos que ter uma estratégia de defesa. Uma nação tem que ter uma estratégia. E uma estratégia não é sair a moda bicho dando tiro, feito Rambo ou feito qualquer outro, beleza? Então, alguns pontos importantes que nós merecemos aqui tecer alguns comentários. Quais são eles? Primeiro ponto, com relação à questão envolvendo a paz. A nossa estratégia nacional de defesa, ela está sempre aliada à busca pela paz. Não poderia de qualquer forma ser diferente. Nós queremos paz, é o objetivo da nossa nação brasileira. Tanto que quando a gente abre a Constituição Federal, nós vemos os princípios que o Brasil adota nas suas relações internacionais. Dentre esses princípios que o Brasil adota nas relações internacionais, nós temos, por exemplo, a não intervenção. Nós não vamos estar se metendo no país dos outros, cada um cuida de si. Eu posso citar para os senhores também a questão da defesa da paz. Nós vamos sempre defender que tudo se dê de modo pacífico. Inclusive, a solução pacífica dos conflitos é outro dos nossos princípios adotados nas relações internacionais, melhor dizendo. E é óbvio que esses princípios vão ser necessariamente observados também na nossa Estratégia Nacional de Defesa. Um ponto importante: o Brasil visa ascensão. É claro que visa. Quem não visa ascender é louco. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer evoluir. Vocês estão aqui estudando para evoluir. Agora, uma coisa é a busca pela ascensão. O Brasil busca ascensão. Ascensão é uma coisa, hegemonia é outra. O Brasil quer ascender, mas não quer hegemonia. Esse é um ponto importante para a gente compreender. Nós não queremos ser os únicos. Nós não queremos pisar em cima de ninguém. O Brasil é um país do bem, beleza? Bom, pontos importantes para a gente comentar. Com relação aos objetivos nacionais da nossa defesa. Quais são os grandes objetivos nacionais da nossa defesa? Nós temos aqui a questão da garantia da soberania nacional, garantir que nós seguiremos sendo soberanos, e não vai chegar um Estados Unidos da vida e dizer o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Buscamos defender também o patrimônio nacional, para evitar que alguém faça com a gente o que nós, em outros tempos, fizemos com os índios, né? Então nós devemos proteger o que é nosso e garantir também a nossa integridade territorial. Garantir, por exemplo, que o Uruguai não vai invadir e pegar a zona sul do Rio Grande do Sul para si, por exemplo. Não, nós vamos garantir a nossa integridade. Permitir também que nenhum dos entes federativos rompa o pacto federativo. O pacto federativo que é cláusula pétrea. É vedado no Brasil o direito de secessão. Ninguém se separa. É todo mundo de mãos dadas e ninguém solta a mão de ninguém, ok? Bom, ainda também nós vamos citar como objetivo nacional de defesa a estruturação das Forças Armadas. Estruturar as nossas forças é um dos nossos objetivos nacionais de defesa. E nós temos uma preferência para fazê-lo com tecnologia nacional. Tenham muita clareza nesse sentido, ok? Meus amigos, outros pontos importantes para a gente comentar. A nossa Estratégia Nacional de Defesa, ela trata da reorientação das Forças Armadas, trata da organização da base intelectual, aliás, da base industrial da defesa, quer dizer, ela busca reorientar as Forças Armadas por quê? Olha só, por que alguém precisa de reorientação? Por dois motivos. Um, que a gente tem que estar sempre se aprimorando. E outro motivo, que em outros tempos, as Forças Armadas não tiveram tão aliadas às bases e princípios constitucionais. Hoje em dia nós temos as Forças Armadas totalmente
ligadas à garantia dos princípios da nossa Constituição e dos poderes constituídos. Nem sempre foi assim, tanto que a gente teve períodos de regime militar. Então é necessário que nós tenhamos uma estratégia nacional de defesa que tenha como que trate, dentre outras coisas, de uma reorientação das Forças Armadas, orientando-as para aquilo que a gente precisa das Forças Armadas no dia de hoje, ok? Também ela trata da organização da nossa base industrial da defesa, e se possível nós vamos fazer tudo aqui no nosso país. Nós vamos fazer as coisas aqui com tecnologia nossa, mão de obra nossa, de preferência mesclando mão de obra do civil com a do militar, todo mundo junto ali, pegando junto para a nossa defesa nacional rolar bacana, ok? Bom, e também trata da política de composição de efetivos. E aqui eu te destaco, nós vamos chamar atenção daqui a pouco, a questão envolvendo o serviço militar obrigatório, ok? Bom, meus amigos, outra consideração importante para a gente fazer. A Estratégia Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, elas andam de mão dadas. Elas são o patati e o patatá, onde um vai, a outra vai atrás. Enquanto tu desenvolve o país, tu tem também que te defender. Não adianta tu te desenvolver e ficar de barbada para vir o outro te tomar tudo na mão grande. Então o país vai desenvolvendo, vai se defendendo, a partir do momento que uma impulsiona a outra, uma fortalece a outra, uma coopera com a outra. A partir do momento que aumenta nosso desenvolvimento, aumenta também a nossa defesa, pois a nossa defesa precisa estar desenvolvida, aliada a novas tecnologias, ok? Bom, aula bem dinâmica com aquilo que precisa mesmo, indo direto ao ponto. Com relação à natureza e âmbito da Estratégia Nacional de Defesa, eu quero que tu perceba nesse momento que a questão da independência nacional, tanto o conceito de independência nacional quanto a política de independência nacional, elas vão estar vinculadas à nossa Estratégia Nacional de Defesa. Então aqui a gente alia a questão teórica dos conceitos de independência nacional à política de como nós vamos garantir essa independência nacional na prática. E vai tratar a nossa AND de algumas questões como políticas, institucionais e também, eu grifei aqui, eu botei entre aspas, e também de problemas propriamente militares. A pegadinha de prova que o teu examinador deve fazer é tentar te induzir que a Estratégia Nacional de Defesa trataria apenas de questões propriamente militares. Não trata. Não se faz defesa apenas com militares. Se faz defesa com uma nação, ok? Bom, meus amigos, temos ainda importante para comentar nesta aula de agora, os chamados 3 eixos estruturantes da nossa Estratégia Nacional de Defesa. O primeiro eixo estruturante é a questão da organização e orientação. Então, nós temos que nos organizar e nós temos que dar uma correta orientação para que nós tenhamos um melhor desempenho. Quando a gente for usar as Forças Armadas, que elas estejam bem orientadas e organizadas. É óbvio que vai estar ligado, né, à eficiência e à eficácia das Forças Armadas. E para isso nós temos 3 setores considerados decisivos. Aqui decora, que é um bagulho meio maluco. Por quê? Os setores são espacial, cibernético e nuclear. Setores espacial, cibernético e nuclear. Eles são decisivos para a defesa nacional. Não sou eu que estou te falando isso. Quem está te falando isso é a nossa Estratégia Nacional de Defesa. Se tu pegar o programa da AND, tu vai ver que estão mencionados esses 3 setores. Repito para tu decorar: espacial, cibernético e nuclear. Espacial, cibernético e nuclear. Eles são considerados como decisivos, ok? Bom, meus amigos, ainda, antes de concluirmos, temos os outros 2 eixos estruturantes. Questão envolvendo a reorganização da base industrial. Reorganizar nossa base industrial é um eixo estruturante. Nossas Forças Armadas, não é que elas estejam sucateadas, não é para tanto. Mas nós temos que reorganizar nossa base industrial, para que nós tenhamos o quê? Domínio nacional da tecnologia. E esse domínio nacional de tecnologia vai se dar preferencialmente com o chamado emprego dual. Quer dizer, civil e militar, todo mundo trabalhando junto. É uma nação, e não as Forças Armadas apenas, ok? Bom,
questão dos efetivos, a composição dos efetivos é outro eixo estruturante. Tu não consegue ter defesa nacional sem organizar a composição dos efetivos. E aí, meus amigos, nós temos que analisar a questão envolvendo o futuro do serviço militar obrigatório. A nossa estratégia nacional de defesa, ela entende que o serviço militar obrigatório objetiva que as Forças Armadas, em sua composição, reproduzam a composição da nação. Então é um espaço republicano, onde a nação vai estar efetivamente acima das classes. Eu sou Fidel Ribeiro e esse é o curso Engenharia Marinha, a melhor preparação para as Forças Armadas. Um abraço do Fidel.